Olá, bem-vindo ao estudo dessa semana. Você que está com a gente aqui, eu já fico a dica, não pode ficar sem grupo, tá? Deixa a gente saber. No final vai ter um link aí para você se conectar com a nossa família de forma mais completa, mais integral. Estamos numa série de mensagens ou de estudos e afins que está relacionado com a ideia de aliviar a bagagem, de tirar a pressão. E hoje, o estudo dessa semana é a ação que vence a aflição. A ação que vence a aflição. Você lembra do Salmo 23? Está tudo indo bem com a ovelhinha linda, maravilhosa, pastos verdejantes, águas tranquilas. Aí, de repente, o verso 4 diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É difícil pensar que andar com Jesus vai ter caminhos de sombra e de morte, mas é um fato. A gente lidou e está lidando com uma pandemia, e as angústias, as aflições, elas vão se multiplicando. Mesmo que você não tenha precisado lidar diretamente com o luto, você lidou com a angústia de como é que a gente sai de casa, como é que é a questão da máscara, né? São uma série de aflições que a gente vem colecionando. Mas Jesus quer aliviar essa bagagem também e quer te dar dicas e ações específicas para que você vença a aflição. Por exemplo, o mestre, ele é extremamente preciso ao convidar que perfil de pessoa? Mateus 11, 28 diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Ó, até você se sente mais à vontade dando uma descansada, né? Eu quero dizer para você que Jesus espera que você descanse. É interessante porque muitas pessoas confundem o descanso com a desocupação. Não, só descansa quem está cansado. Então a gente trabalha, produz, entrega, semeia, frutifica e responde aquilo que Deus nos chamou a fazer, tocando as pessoas com o amor dele, mas isso cansa. E quem está cansado precisa descansar. E é sobre isso que a gente vai conversar bastante nesse tempo aqui. Talvez esse seja um dos maiores problemas da aflição. Ela não te permite descansar. Você tem uma situação complicada que muitas vezes você já fez tudo que podia fazer, humanamente falando, e agora está num aspecto, vamos orar e depender de Deus. Essa chavinha de orar e depender de Deus, às vezes, se torna o maior empecilho de muita gente. Então, a aflição ela vai tomando conta da sua vida e você, sem perceber, vai transformando os ambientes para ambientes de angústia. Às vezes, uma área da sua vida que estava tudo bem, porque uma outra não resolveu, você começa a complicar. Então, se tem gente que leva problema de casa para o trabalho e do trabalho para casa, tem gente que tem dificuldade consigo mesmo e aí está com uma dificuldade em relação às outras pessoas. A ideia é que essa aflição seja vencida, banida, porque ela te causa uma espécie de cegueira, como se você não pudesse resolver uma situação e sair de alguma circunstância complicada. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode lutar? Primeira dica, lembre-se que Deus tem uma aliança eterna com você. Deus tem uma aliança eterna com você. Não foi a gente que decidiu se aliançar com Ele primeiro, não. Ele olhou para nós e falou, eu vou me aliançar com esse povo. E eu tenho um filho para morrer na cruz, para ser uma propiciação, né, um perdão para todos os pecados e também uma garantia dessa aliança. É uma aliança no sangue de Jesus. Então, Deus já está aliançado com a gente. Ele vai fazer a parte dele, ele vai fazer a nossa quando a gente não der conta. Acho que essa é a chave número 1 aí. Então, lembre-se que Deus tem um nome a zelar e que ele tem uma aliança contigo. E a gente está, em especial, aqui são muitos textos na Bíblia que apontam para essa verdade de Deus, mas a gente está focado aqui no capítulo 21 de Apocalipse, o verso 3 diz assim, ó, eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e lhes será o seu Deus. Uau! Então, Deus decidiu que vai ser o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. A coletividade das orações ensinadas na Bíblia, especialmente por Jesus, ou o olhar coletivo daquela oração que é conhecida como do Pai Nosso, deixa clara essa aliança. E é muito interessante, né? Porque Jesus traz situações do cotidiano. O pão de cada dia dá-nos hoje, né? Nos dá hoje, nos entrega, né? Pai Nosso. Então, Jesus está te apontando que você não só não está sozinho, mas você está com Deus. E eu quero te dizer isso, porque muitas vezes você acha que
não vai conseguir fazer aquilo que lhe foi confiado, que não tem capacidade, não tem competência, às vezes não tem força. Você não precisa ter força. Você tem alguém que tem toda a força. Você tem alguém que tem toda a capacidade, que tem toda a criatividade, que tem condições de tudo, de resolver tudo para você, que é o seu Deus. Ele decidiu estar aliançado contigo. Então fique tranquilo, quando Jesus convida os sobrecarregados, ele está mostrando assim, olha, você não precisa fazer essa força não, eu estou aqui, faço por você. Então carregue o que você precisa carregar, mas não mais do que isso. A segunda aliança muito importante, ou melhor, a segunda dica muito importante é lembre-se que toda dor é passageira. É isso mesmo, toda dor é passageira. Apocalipse 21:4 diz assim, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Fábio, mas ele não está falando só do céu? Sim, está falando do céu quando isso aqui, essa condição será irreversível. Mas eu quero te lembrar que a gente está aqui para viver o reino de Deus que já chegou. A boa nova é que o céu está disponível, os céus estão abertos e nós podemos viver céu na terra, né? Esse conceito aqui é o céu no céu, aí não tem impeditivo para a vontade de Deus, mas aqui a gente pode experimentar boas porções desse tipo de favor e contar com Jesus que enxuga mesmo nossas lágrimas, que toca os nossos olhos e se preocupa com cada uma das nossas dores. Jesus não foi experimentado em dores enquanto ser humano em vão. Ele sabe. E o mais interessante é que ele também nos lembra que a dor é passageira. A cruz foi terrível, mas foi esmagada com a ressurreição. E eu quero dizer para você, né, os crentes têm uma mania de chamar as lutas assim de deserto, né? Nós estamos passando por um deserto, irmão, e tal. Todo deserto é passageiro. Ninguém foi feito para morar no deserto. Existem povos nômades que moram no deserto, mas até eles estão em movimento. Eu quero dizer para você que está passando por um processo, que os processos têm começo, meio e fim. Que Deus estabeleceu começo, meio e fim para tudo. A gente vai ler mais para frente que ele é alfa e é ômega, quer dizer que tem começo e fim. Ele está com você nesse ambiente e, em especial, esse momento de dor vai passar. Nós cremos claramente que se você está vivendo momentos de noite, né, a alegria está pertinho de bater na sua porta pela manhã, como diz a palavra de Deus. Então, fique tranquilo, a dor vai passar. Vai passar porque o que não passa é a palavra. Sabe? Os tempos passarão, mas a palavra de Deus não passará, essa permanece. Então, ninguém vai sentir dor para sempre. É importante que você guarde essa verdade. Tá? E a terceira chave importante é, lembre-se que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. O que você tem, Fábio? Eu tenho Jesus. Fábio, você conhece quem? Eu conheço Jesus. Resolveu. Dizia meu sábio avô, um homem que criou aí uma família com 11 filhos, todos servos e servas de Deus, gente que ama a palavra e tem muito fruto a partir do posicionamento dele. E ele dizia, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Ele acabava as discussões de casa assim. Meu pai, meus tios estavam lá conversando e tal, olha, fulano é muito bem sucedido e tal, muito bom. E aí ele só perguntava assim, tem Jesus? E às vezes, não é disso que a gente está falando, nós estamos falando de outra coisa. É uma verdade, a gente consegue separar algumas coisas, mas eu quero dizer algo para você. Quem tem Jesus tem tudo. Você que está aí em grupo agora, você que ainda não é parte de um grupo, conecte-se com a gente. A gente quer que você sinta essa verdade que a gente já experimenta. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus pode ter o que tiver, que não tem nada. Apocalipse 21:6 diz assim, disse-me ainda, né? João está falando da revelação. Está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ainda, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. Uau! Então Jesus está dizendo assim, eu sou o começo e o final, não tem conversa. Spurgeon vai dizer uma frase muito legal que vale a pena compartilhar com você. Pregador britânico extraordinário do século XVIII.
O homem que faz de Cristo o seu tudo encontrará tudo que precisa em Cristo. Se Jesus é tudo para você, tudo que você precisa vem dele. É só levar o Salmo 23 a sério mesmo, sabe? O Senhor é o seu pastor, então nada vai te faltar mesmo. Sabe, se esse Senhor, Jesus, né, Deus Pai e o Espírito Santo, se a Trindade é com quem você anda, você não vai sentir falta de nada. Essa é a nossa verdade. Então, estamos aqui concluindo que não tem aflição que possa parar ou te bloquear. Você tem que confrontar as aflições, tem que ir para cima de cada uma delas com essas chaves importantes. Lembrando-se que Deus tem uma aliança conosco, lembrando-se que a dor é passageira e que Jesus é suficiente. É mais do que suficiente, eu diria. Para a sua reflexão, Clara, eu queria perguntar, como é que você tem considerado Jesus nas suas aflições? Ele é a sua primeira opção? Sabe aquela história de, eu estou com uma dor de cabeça, toma um remédio antes de orar? E agora a gente está aprendendo a orar antes de tomar o remédio? Eu quero dizer para você, você está aflito? Antes de procurar outra ajuda, comece com a ajuda do alto. Fale com Jesus, deixe Jesus saber o que preocupa o seu coração. E aí, compartilhe com um irmão, com uma irmã da sua confiança, como têm sido suas aflições. Porque ele vai te ajudar a perceber como Jesus ajudou ele, ou ela vai te ajudar a perceber como Jesus ajudou ela, e você vai ser inspirado por esse testemunho, tá bom? Então, que você consiga vencer essas aflições. A nossa dica de cultura aí, né? Nossa indicação é o livro Mais Forte que a Sua Luta, da Harvey Cunnington. É um livro fantástico também, muito abençoador. E se você não tem ainda seu grupo, faz um contatinho com a gente através desse e-mail que está aparecendo aqui na tela. Deixa a gente saber em que parte da família você vai estar junto com a gente, beleza? Deus te abençoe, um forte abraço.